Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ó Deus, pedimos que Teu Espírito atue nos nossos corações, enquanto expomos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar, meus irmãos, nessa noite sobre ansiosa solicitude pela vida. E nós encontramos esse texto lido, 7 argumentos contra a ansiedade. Diz que Deus nos deu a vida, e se nos deu a vida, não nos daria as coisas menores, o Deus da providência. Ele fala acerca dos pássaros, que não trabalham nem fiam, mas o ponto é que eles confiam. A ansiedade é inútil. Aqui ele fala das flores também, de curta duração. Entretanto, são belas e, tendo uma vida tão efêmera, Deus cuida também da sua criatura, dos homens, dos seres humanos. Nós somos a coroa da criação. E a ansiedade é combatida quando nós aprendemos a arte de enfrentarmos um dia cada vez. Um dia de cada vez. Basta ao dia o seu próprio mal. Isso é, basta ao dia os seus próprios cuidados. Nós corremos o risco de vivermos no passado ou no futuro e não desfrutarmos o presente. Corremos esse risco de sermos esmagados pelo passado e temerosos quanto ao amanhã. Muitas pessoas têm medo não da morte em si, mas do fato de não ter vivido, de ter passado pelas nuvens, como diz o poeta, em brancas nuvens, e não ter tido uma vida significativa. Nós não podemos deixar de experimentarmos da melhor forma a realidade do presente. Gostaria, uma menção particular, de um fato do passado. Eu era ainda seminarista e numa das voltas para minha casa, meu pai, nós conversávamos bastante, ele disse que na sua juventude ele tinha passado uns tempos muito bons numa cidade da nossa região, era a cidade de Piracicaba. E ele disse então que ele tomou um ônibus e foi até lá
pensando nos lugares, nas paisagens, e de repente ele constatou que aquilo só existia de uma forma subjetiva, que a paisagem era outra, aquelas pessoas não existiam, era realmente o seu passado, e é próprio das pessoas que vivem mais recordarem o passado, mas também outros vivem do passado, com ressentimentos e tantas angústias do passado e temerosos quanto ao futuro. E nós deveríamos eliminar do nosso calendário, pelo menos à luz desse texto, a palavra ontem e a palavra amanhã, para que não impeçam o nosso dia de hoje. A vida deve ser vivida em compartimentos, e esses compartimentos nós podemos chamá-los de dias, compartimentos fechados. Então o importante não é aquilo que nós estamos vislumbrando, que estamos pensando lá no futuro, mas o nosso dia, aquilo que está diante de nós. Um dramaturgo indiano chamado Kalidasa, ele chama atenção para esse fato, quando diz: olha para esse dia, pois ele é vida, muita vida da vida. Em seu breve curso encontram todas as verdades e realidades da existência. A alegria do crescimento, a glória da ação, o esplendor da realização, pois o ontem nada é senão um sonho, o amanhã só uma visão, mas o hoje bem vivido faz de cada ontem um sonho de felicidade e de cada manhã uma visão de esperança. E ele conclui: então olhe bem para este dia, assim é a saudação do amanhecer. Isso está em consonância com aquilo que Jesus disse, que basta ao seu dia os seus cuidados, as suas preocupações, que nós temos que viver a nossa vida no presente, a nossa vida diária. E o poeta já dizia que a felicidade, essa árvore dourada que sonhamos, está sempre onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Nós temos essa dificuldade e nós colocamos a nossa vida presente em termos de preocupações para o futuro. É claro que o texto não está nos ensinando a sermos imprevidentes, a sermos imprudentes, mas está nos ensinando a sermos confiantes, né? E a crermos realmente não só na salvação, mas no Deus da providência, no Deus que tem cuidado de cada um de nós, como na oração de um servo de Deus do passado: eu fui moço, agora sou velho, e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Muitas pessoas estão amargando o presente com pesares do passado, ou estão somente nas expectativas do futuro. William Barclay, que escreveu uma série chamada The Daily Study Bible, ele diz que os grandes homens, todos os homens, ficaram assombrados com a brevidade do tempo, como a vida passa rapidamente. Eu mesmo cheguei aqui há quase 30 anos atrás, né? E como o tempo passou é muito perceptível na minha vida, na minha experiência, como nós envelhecemos e como o tempo é cada vez mais curto diante de coisas que nós deveríamos fazermos para o nosso Deus, para a nossa família, para a nossa igreja, e o tempo vai passando. E eu quero dizer, não como em termos professorais, dando conselho, mas me incluindo também nessa situação, nesse contexto, que nós não devemos deixar coisas inacabadas. Talvez nós não as concluiremos jamais. Escolher cuidadosamente o que fazer, porque o tempo não é suficiente para a realização de tudo o que nós queremos fazer. Eu cheguei a imaginar que sim. Então nós temos que escolher o que vamos fazer no tempo. E nós recordamos quando Jesus foi à casa de Lázaro, Maria e Marta, e ambas irmãs estavam entretidas dos seus comportamentos ali, uma cuidando naturalmente dos quitutes para receber o mestre,
E Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, desfrutando da sua presença. E Jesus falou: Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, na sucessão de dias que nós estamos vivendo, nós temos que escolher aquelas coisas que realmente valem a pena. Nesse mesmo capítulo, ele está falando sobre aqueles que acumulam riquezas, onde as traças e as ferrugens corroem, onde os ladrões minam e roubam. Então ele diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nunca terminará um dia, se depender de nós, com ruptura com qualquer membro da raça humana, pois isso pode se tornar irreparável. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Cada dia nós temos que fazer um autoexame. Eu disse à minha esposa, quando estávamos nas vésperas de jubilarmos e deixarmos o nosso ministério efetivo, que nós não gostaríamos de ver fantasmas, de ficar vivendo do passado, de experiências que aos nossos olhos não foram tão boas, mas foram necessárias. Mas gostaríamos de não estar pensando nada de ruim das pessoas, mas de vivermos a nossa vida realmente em paz, e não deixar o sol, não deixar que cada dia muitas coisas se acumulem, porque isso faz mal para a nossa vida, para a nossa saúde física e principalmente para a nossa saúde espiritual. Aproveitar o máximo de tempo. O tempo é tão precioso. Nós vemos que às vezes uma fração de tempo, menos de um minuto, nos Jogos Olímpicos, uma competição é decidida, uma partida é decidida, muito rapidamente. E nós desperdiçamos o tempo porque julgamos tê-los muito em abundância. E não sabemos quanto tempo nos resta. Eu fui capelão de hospital por 4 anos, e uma pergunta chocante é quando a pessoa dizia: doutor, né, nós ouvíamos muito isso, e eles relatavam: quanto tempo me resta? Quanto tempo eu tenho de vida? Querendo ou não, nós não devemos deixar as coisas para mais tarde. O que nós temos que fazer fazer agora, nesse momento. Todas as pessoas que alcançaram sucesso, elas foram muito eficazes naquilo que realizavam, muito objetivas. E nós somos, na verdade, mordomos do nosso tempo, administradores do nosso tempo. Há uma parábola que é incisiva e diz assim: presta conta da tua administração, porque já não podes permanecer nela. Todos nós teremos que prestar contas da nossa vida, do nosso tempo, da nossa conduta, porque o tempo é precioso e nós devemos então utilizá-lo. É interessante quando nós lemos sobre o rei Davi, ele morreu com 70 anos. Às vezes pensamos que ele teve uma vida longeva. O próprio Moisés, né, também viveu 120 anos. E ele disse que a média da vida é 70, alguns 80, alguns excepcionalmente passam, e se passarem o mais é cansaço e enfado. E ele fala então sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Deus existe antes que os montes nascessem. Às vezes nós passamos e vemos aquela montanha e nós falamos: esse monte está aí há quanto tempo, né? Não sabemos. Mas a nossa vida é uma vida muito breve, uma vida muito curta. E o tempo, ele é um tempo incerto. Tiago, ele diz: que é a vossa vida? É apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Às vezes saímos pela manhã para uma viagem, aquele nevoeiro, e de repente já passou e o caminho se torna claro. A nossa vida é como essa neblina que aparece e desaparece tão repentinamente. E o tempo é irrecuperável. Depois que chega o final, né, não bastam as orações para recuperá-lo.
Há um caso que eu creio que é uma exceção do rei Ezequias, que Deus falou: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi dado a ele o sinal de acaso, o relógio que retrocedeu. Ele orou e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Ele virou-se para a parede e chorou muito, porque a morte estava prestes e talvez na sua imaginação tinha muita coisa ainda a realizar. Talvez se tivesse morrido naquele dia, não tivesse experimentado a tristeza de ver a vida de seu filho Manassés, um homem ruim que foi até enjaulado. E o tempo nos será cobrado. O tempo nos será cobrado. Queria dizer, meus irmãos, que o tempo que nós estamos na casa do Senhor é um tempo bendito, um tempo maravilhoso. É uma graça de Deus o fato de podermos nos reunir e para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Houve um homem que muitos conhecem, ele foi um armador grego, mas ele não foi sempre um homem próspero. Ele lavou pratos nas noites de Buenos Aires, nos restaurantes, mas ele amealhou uma fortuna considerável. Chamava-se Aristóteles Onassis. E ele deu o segredo do sucesso, do seu êxito. Ele disse: não exagere no sono, para não acordar fracassado. 3 horas diárias a menos de sono no dia lhe dará um saldo de tempo e oportunidades para o sucesso ao final de um ano. Isso é se você economizar 3 horas de sono por dia. Mas esse homem tinha uma meta muito baixa, a nossa meta é muito mais alta. Se Aristóteles, que pensava somente nesse plano horizontal, se esforçou, se dedicou, meus irmãos, a nossa meta é muito maior. Deveríamos aproveitar o tempo muito melhor como cristãos, almejando uma vida plena, uma vida de significação. E o texto nos diz o que é uma vida plena. É quando nós buscamos em primeiro lugar, não é só buscar, o reino de Deus e a sua justiça, e diz todas as demais coisas, essas coisas que nós normalmente nos preocupamos, elas virão por acréscimo. Elas virão por acréscimo. Então, buscar o reino de Deus é a mesma coisa que fazer a vontade de Deus. Porque no capítulo 6, versículo 10, quando ele fala sobre oração, ele diz: seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, venha o teu reino. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita. E quando nós buscamos o reino de Deus, buscar o reino de Deus é viver consoante, conforme a vontade de Deus. E o ser humano decaído não aprecia isso. Adão não queria que Deus dominasse a sua vida, ele foi rebelde. E o homem moderno também, ele faz o que lhe aprecia, ele não quer realmente ouvir a voz de Deus expressa na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E nós temos também que controlar o tempo. Essa questão de controle de tempo é muito difícil, né? Nós devemos, aqui alistei algumas partes aqui, começar o dia com uma oração de ação de graças. O salmista disse: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Começar o dia com gratidão. E segundo, dizer: obrigado, Senhor, pela vida e mais outro dia. Agradecemos-te o dia que nos dás. Agradecemos-te o dia que nos dás. Graças, Senhor, pela fé, não somente a fé salvadora, mas a fé na providência de Deus, do cuidado de Deus. Graças pelos membros da nossa família. Meus irmãos, eu sou o último da minha família. Eu vi meus pais passarem, todos os meus irmãos, minha irmã recentemente, aparentemente recentemente, e estão na memória. Nós devemos agradecer a vida das nossas famílias enquanto estamos convivendo, enquanto estamos juntos também. Graças pela oportunidade de trabalho, aqueles que têm um trabalho para executar. Graças pelos amigos
amigos verdadeiros são poucos, são raros. A vida nos ensina isso claramente. Jesus é o melhor amigo. Eu gosto muito do hino que diz: Jesus é o melhor amigo. Ele não nos abandona. E esse amigo, Jesus disse: já não tenho-vos chamado servos, mas amigos. Obrigado, Senhor, o que o Senhor vai fazer no meu coração neste dia, essa confiança positiva que Deus vai agir na nossa vida naquele dia. A certeza incondicional do amor de Deus e principalmente a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, os filhos de Deus, né? Todas as coisas. Nós temos uma história de gratidão escrita por Alistair MacLean. Ele fala de um místico germano chamado Tauler. E foi dito a esse Tauler encontrou um mendigo e disse ao mendigo: eu desejo que você tenha um bom dia. E o mendigo disse: eu nunca tive um dia que não fosse bom. Então eu desejo que você tenha um dia feliz. E o mendigo disse: eu nunca tive um dia que não fosse feliz, todos os meus dias são felizes. E Tauler então ficou impressionado: mas o que significa isso? Ele falou: eu dou graças a Deus quando eu tenho as coisas necessárias, quando tenho dificuldades, dou graças a Deus quando chove, dou graças a Deus porque a vontade de Deus, eu quero que seja a minha vontade seja de acordo com a vontade de Deus. E Tauler, o místico, ficou muito impressionado, disse: quem é você? Ele falou: eu sou um rei. Você é um rei? Sim. Ele falou: eu sou um rei no meu coração. Meu coração é realmente um coração de gratidão e de paz. Eu creio que esse texto nos ensina isso, como que nós devemos conduzir as nossas vidas, a sensibilidade da vida. Então, desenvolver esse espírito de gratidão cada dia, porque não ficarmos pensando no passado, nem no futuro, mas nos cuidados do dia, sabendo que a preocupação ansiosa, não a imprevidência, ela é cega, ela desconsidera a história do povo de Deus, de homens que realmente confiaram em Deus e supriram. Meus irmãos, quando minha esposa e eu, há muitos anos, nos casamos e fomos para a obra missionária, nós não tínhamos nem noção do que fosse realmente uma administração financeira. Nós não tínhamos nada. E eu fico impressionado hoje, né? Não tenho quase nada ainda, mas tenho tudo que eu preciso. Como enquanto nós cuidávamos das coisas de Deus, Deus cuidou das nossas coisas. Plenamente. De maneira suficiente. E que o nosso coração, realmente Deus não permitiu que nós colocássemos o nosso coração nos tesouros desse mundo. Isso não é somente para nós pastores, é para todos nós. Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todos os males. Há pessoas que começam a melhorar um pouco na vida, a vida espiritual vai decaindo. Soube de muitas pessoas que foram muito próximas, se separaram, e tantas outras coisas que acontecem. Então, nós devemos receber cada dia como uma oportunidade para fazer o bem, ajudar os nossos familiares, A cortesia é um processo que começa na amizade. Pessoas educadas, sensíveis, desinteressadas. Isso acontece também no namoro cristão e no casamento. Os pais devem buscar uma maneira criativa de ajudar seus filhos. Eu às vezes pergunto a mim mesmo como fui como pai, e as imensas preocupações que tinha com igreja, com construção, com tantas coisas,
e como foi a minha posição dentro da minha família. Eu daria, meus irmãos, muita coisa para poder voltar ao tempo e, quem sabe, melhorar em muitos aspectos no trato familiar. Gostaria de dizer uma coisa que me impressionou muito, e eu não quero realmente que isso conste, não vai constar como galardão, e quem me conhece sabe que nem como qualquer pretensão de ostentação. Mas caminhando de carro esses dias, uma pessoa que estava vindo de bengala, uma senhora até bonita, clara, os olhos azuis, ela caiu, e eu falei para minha esposa, vamos ajudá-la. Então, falou, a senhora tem filhos? Sim, tenho filhos. Mas eles não podem saber nem que eu sinto dor. Se eu disser a eles que eu tenho uma dor, eles ficarão muito magoados comigo. Eu não tenho quem faça compra. Eu gostaria que tivesse alguém que me recolhesse, que me ajudasse. Nós não temos condição de recolher todo mundo. E daí nós fomos levá-la à sua casa, e eu pensei que se tratasse de uma pessoa com dificuldades, mas era uma casa muito apresentável. E ela disse, o que adianta isso? Eu estou sozinho. Filhos querem servir ao Senhor, gostam de cantar na igreja, de fazer tantas coisas, mas vão servir ao Senhor, na verdade, quando eles honrarem os seus pais. Não falar para os seus pais mais idosos, vocês estão repetindo as coisas, você descuida. Não, mas quando amam os seus pais, respeitam os pais, aliás, deve-se começar por aí. E os pais também devem cuidar dos seus filhos. Aproveitar o tempo para ajudar as pessoas, ajuda aqueles que estão na sua jornada diária. Há um texto que já preguei aqui, me impressiona muito, é quando Eliseu passa numa cidade e havia ali uma viúva. E ela viu Eliseu, e ela era uma pessoa que tinha muitas condições, está na Bíblia esse texto, né? A viúva do vale de Sunem, a sunamita. E ela disse, eu vejo que esse homem que passa por baixo da nossa janela, que passa por nós, é um santo homem de Deus. Vamos fazer-lhe um aposento, que tem uma cama, um candeeiro, né, ali, todas as coisas básicas necessárias. Muitas pessoas tinham visto aquele homem, e talvez muitos tivessem também visto que ele era um homem de Deus, mas não enxergaram que os seus passos eram mais lentos, que quando ele vinha a Sunem para pregar, ele precisava de um lugar de tranquilidade e de descanso. E aquela mulher então, ela percebeu, e nós precisamos perceber as pessoas que passam debaixo da nossa janela, que passam ao nosso lado, que estão sofrendo. Aproveitarmos o dia, o tempo, para fazer o bem. A Bíblia diz que as obras, nós não somos salvos pelas obras, mas Deus preparou as obras para que nós andássemos nelas. Nós somos salvos pela fé, mas não pela fé só. Nós precisamos da prática das boas obras, e cada dia é uma grande oportunidade de nós fazermos boas obras. Nós não podemos viver uma vida de egoísmo. Meus irmãos, o celular é como uma dopamina, ele nos vicia. Não quero passar aqui uma censura em ninguém, vicia todo mundo, né? Às vezes até para com o empregador, a pessoa não é fiel, ela na hora de trabalho está, quando podia conversar com seus pais, com suas mães, está... Nós somos uma geração que está sendo seriamente prejudicada no estudo bíblico, numa reflexão séria, porque essa mídia não nos dá a oportunidade de termos uma reflexão, de pensarmos mais, e principalmente de pensarmos nas coisas de Deus. Então, nós temos que planejar as nossas prioridades. Basta cada dia os seus cuidados. Como que nós vamos planejar as suas prioridades? Eu não sirvo de exemplo para ninguém, mas eu tenho que tomar cuidado com as minhas finanças. Então, todo dia ao levantarmos, um pouco da minha intimidade, que os irmãos já conhecem muitas coisas, mais uma aqui. Nós levantamos, tomamos nosso café, depois nós lemos um texto da Bíblia com uma meditação, depois nós oramos e depois nós anotamos o que nós gastamos no dia anterior.
Eu não posso me dar ao luxo de gastar mais do que ganho, ninguém pode. Porque uma das fontes de ansiedade é a má administração financeira. Isso atrapalha a pessoa de servir ao Senhor, de relacionar bem. Não é tanto quanto a pessoa ganha, mas como a pessoa administra os seus bens. Então, nós temos que planejar cada dia, dentro do dia, as nossas atividades e elaborar uma lista das coisas que temos que fazer para não nos perdermos. Depois da nossa vida devocional, aquelas coisas pela ordem de importância, né? Isso é um conselho prático. Fazendo as coisas mais importantes, e às vezes é preciso fazer uma coisa de cada vez. A Bíblia fala do endemoniado gadareno. Havia tantas forças malignas naquele homem, que ele não sabia o que fazer. Ele andava de um lado para outro, acorrentado. E quando Jesus libertou aquele homem, diz o texto que ele estava sentado, vestido em seu perfeito juízo. Hoje tem poucas pessoas que estão lúcidas no seu perfeito juízo. Nós temos que aprender a fazer as coisas necessárias, uma coisa de cada vez. Paulo disse: uma coisa eu faço, uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele se concentrava na sua vida espiritual, na pessoa de Jesus Cristo, e consequentemente ele era aquele monumento de bênção, porque ele era uma pessoa eficaz, objetivo. Então, fazer uma coisa de cada vez. Às vezes é preciso uma interrupção na vida. A palavra recrear vem de criar novamente, recreare. Jesus um dia disse aos apóstolos, vendo que eles não tinham tempo, eles entravam e saíam, disse: vinde à parte e repousai. Já contei a história, eu tive uma pessoa que era amiga, ele me contou uma coisa que me impactou muito. Ele entrou no consultório uma vez de um profissional da saúde, e quando ele chegou, o profissional o abraçou e falou: descanse. E ele foi que dormiu por longo tempo. Ele estava tão esgotado, né? Isso tem a ver muito com a nossa vida espiritual, a maneira como nos conduzimos na vida cristã. Há pessoas que usam a Bíblia só como discussão, para debates. É claro que nós temos que conhecer as Escrituras, mas a Bíblia é um livro de salvação, de santificação, de crescimento espiritual. É não somente uma regra de fé, mas é uma regra de fé e prática, de fé e prática. Também devemos concluir agora que Jesus sempre reconheceu a questão de urgência. Ele falou: a noite vem quando não se pode trabalhar. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. É necessário que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O escritor de Eclesiastes, ele descreve ali a velhice que muitos têm o privilégio de atingir. E antes ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque o jovem não gosta de lembrar muitas coisas, ele vai levando a vida, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias. E diz: quando embranqueceres como a amendoeira, os cabelos brancos, né? Quando forem poucos teus moedores, os dentes. E assim ele vai indo, e vai dizer que os pranteadores estarão por perto, porque inexoravelmente a morte atingirá a todos. Mas Deus nos chama para uma vida significativa, uma vida de fé, e uma vida de fé vivida cada dia se torna uma bênção e uma certeza de um futuro brilhante. Concluindo, tem uma poesia que eu tentei traduzir aqui, mas diz assim: se você tem um trabalho duro para fazer, faça-o agora. Hoje os céus estão claros e azuis. Amanhã as nuvens poderão surgir. O ontem já não lhe pertence. Faça isso agora. O ontem passou.
Não vou ler toda a poesia, só uma parte. Diz assim: se você tem uma palavra amável para dizer, dize agora. Fiz quantos velórios, quantos ofícios. Eu não gosto da palavra velório, embora velório não tenha a ver com vela. Velório é de velar, né? Eu costumava velar a pessoa, né? Esses dias mesmo, estive numa das igrejas que fui pastor para fazer ofício, eu chamo ofício de consolação. Uma senhora de 90 anos havia falecido, comemorou aniversário na quarta-feira e logo em seguida, uns 2 dias depois, faleceu. E viveu uma vida boa. E isso é muito importante, nós termos uma observação nesse sentido. Então, se você tem uma palavra amável para dizer, dize agora. Amanhã poderá não vir da mesma maneira. Nós não sabemos o dia de amanhã. Faça uma bondade enquanto você pode. Os familiares não ficarão para sempre. Diga isso a eles agora. Eu particularmente sinto isso. Senti realmente um vazio. Hein? E eu não tenho, cheguei a um ponto, meus irmãos, que eu não tenho medo da morte. Vou dizer por quê. Não porque eu sou forte. A morte, ela lança uma sombra sobre nós. O Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas por causa daquilo que o salmista disse, porque tu estás comigo. Quando Deus está conosco, nós temos condições, muitas vezes chorando, muitas vezes com júbilo, de enfrentarmos a vida e enfrentarmos a morte. Nem a morte nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você tem um sorriso para mostrar, mostre agora. Deixe que seus amigos, fala seus amigos, antes que você os ama, antes que parte, decida isso agora. Nós temos que tomar decisões na vida. Do passado já não podemos tomar decisões, podemos aprender algumas coisas. O futuro é apenas um sonho, e a decisão é hoje. Quantas pessoas estão assentadas nos bancos das igrejas e não tomaram uma decisão por Cristo? Estão deixando para frente. Às vezes porque não compreenderam o Evangelho e estão olhando para a vida uns dos outros. É uma responsabilidade nossa de dar testemunho. Mas nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, se você precisa decidir por Cristo, decida hoje. Não desperdice o tempo com o passado e nem pensando no futuro. Decida hoje por Cristo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia do Senhor, e hoje é um dia tão importante, que nós estamos sempre sonhando com amanhã e nunca enfrentamos o nosso dia a dia. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, que nós olhemos, como diz o texto, para a natureza, as flores, o lírio do campo, a sua beleza, que nem Salomão se vestiu como eles, com os pássaros que Deus sustenta, com a história do povo de Deus, com a história de muitos servos de Deus que foram abençoados e confiantes, para que nós vivamos uma vida de comunhão com Deus, uma comunhão de paz, uma vida de paz e de comunhão uns com os outros. Que Deus os abençoe.